Acabou de sair, gente, aquele laudo, expectativa, né, para que saísse nessa sexta-feira, aquele laudo elaborado por médicos da Polícia Federal fazendo uma avaliação completa da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso na Papudinha, em Brasília, que aponta, é um documento longo, a gente vai destacar alguns pontos aqui, mas que, em resumo, já dei uma olhada aqui nesse documento, que, no geral, diz que o ex-presidente demanda vários tipos de cuidados específicos e especiais com a saúde, mas que, neste momento, não há necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar. A gente está mostrando a 41ª página desse laudo que diz exatamente isso na primeira linha. Tais comorbidades não ensejam, no momento, necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar. Apesar do controle clínico e da disponibilidade de protocolos de pronta resposta para atendimento de urgência e emergência, é necessário otimização dos tratamentos e das medidas preventivas dos profissionais especializados em decorrência de risco de complicações, principalmente eventos cardiovasculares. O periciado apresenta sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda, necessitando de investigação diagnóstica. Porém, não foram constatados diagnósticos de pneumonia bacteriana não especificada, anemia por deficiência de ferro, sarcopenia e depressão, pelos motivos detalhados na discussão. E aí, esse laudo vai trazendo muitos detalhes da condição médica, motora, neurológica, medicamentosa de Jair Bolsonaro, falando sobre a necessidade de alguns pontos específicos de atenção, mas, portanto, deixando claro que ele não precisaria de uma transferência para uma unidade hospitalar ou em cuidados em nível hospitalar neste momento. Você está vendo aqui no SBT News os detalhes desse laudo. Deixa eu passar para a página 43, que traz mais alguns detalhes, alguns pontos específicos de necessidade de Jair Bolsonaro dentro da prisão. Por exemplo, o uso contínuo de CPAP, aquela máscara do CPAP, a necessidade também de dieta fracionada, controle rigoroso de pressão arterial, hidratação adequada, prevenção de broncoaspiração e acesso a exames laboratoriais e de imagem periódicos que são compatíveis com o ambiente carcerário. De acordo com o laudo, são sim necessidades. A gente lembra que a realização dessa perícia completa tinha sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para embasar a decisão sobre um pedido, que foi feito pela defesa do ex-presidente, defendido também pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, solicitando a concessão de regime domiciliar para Bolsonaro por razões de saúde, razões humanitárias alegadas pela defesa. Essa avaliação do ex-presidente foi feita em janeiro e, portanto, saindo agora esse relatório médico completo com vários cuidados que precisam ser observados. Então, controle rigoroso da pressão arterial, vejo aqui no laudo também, a hidratação adequada, dieta fracionada que a gente falou e até o uso contínuo do CPAP, que é aquele aparelho para o tratamento da apneia do sono. O documento afirma que essas medidas são, portanto, compatíveis com o ambiente carcerário em que Bolsonaro se encontra neste momento, que é a Papudinha. Para você que está chegando agora aqui a nossa programação, está na tela para você o laudo completo da análise do estado de saúde de Jair Bolsonaro. Foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, analisando o pedido da defesa para a prisão domiciliar. Deixa eu chamar nossos analistas, já com os detalhes desse laudo, gente, com especificações sobre cuidados importantes de saúde, mas, por enquanto, deixando de lado o pedido da defesa para a prisão domiciliar. Está muito claro isso no laudo, né, Vitória Bel? Pois é, Roberto, o laudo deixa claro que o espaço ali da Papudinha é um espaço em que, além de estar sendo cuidado por uma equipe médica qualificada, Jair Bolsonaro também tem uma estrutura que pode evitar riscos de queda e também uma estrutura que pode auxiliá-lo na própria saúde. Inclusive, aqui entre os documentos tem fotos da academia de ginástica, em que ele poderia praticar exercícios, espaço ao ar livre, em que ele pode fazer caminhado, que também auxiliaria na questão
da ansiedade, que foi um dos pontos colocados aqui nesse laudo médico, que foi identificado aí um pouco de ansiedade no paciente, apesar dele estar bem lúcido, conversando, ele apresentava sintomas de ansiedade, mas que o ambiente não o prejudicaria. Com toda essa conclusão colocada aqui nesses laudos médicos, a gente pode esperar que muito provavelmente, novamente, a defesa de Jair Bolsonaro terá a prisão domiciliar negada por Alexandre de Moraes. E, mais uma vez, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, assim como os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, terão que trabalhar em cima dessa negativa, numa tentativa de um novo pedido de prisão domiciliar, ou então mesmo partir para um discurso de injustiça feita ao ex-presidente e de que forma utilizar esse discurso ao longo do ano de 2026, ao longo da campanha de 2026. Conversando alguns dias atrás com aliados de Michele Bolsonaro, o que eles vinham me dizendo é que a primeira-dama estava muito focada em mandar o presidente para a prisão domiciliar, fazendo aquele diálogo com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, numa tentativa de convencer os ministros do Supremo da necessidade do ex-presidente ir para casa, e que ela só passaria a se dedicar à própria eleição ao Senado Federal e também à eleição de Flávio Bolsonaro à presidência, depois que Jair Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar. No entanto, aparentemente não existe nenhuma previsão de que isso aconteça, não está nos planos também ali, visto ali no laudo médico, não está nos planos da equipe médica solicitar ou recomendar esse tipo de prisão domiciliar. Então, Michele Bolsonaro terá que escolher escolher entre a campanha de Jair Bolsonaro para prisão domiciliar e a campanha eleitoral. Terá que fazer esse equilíbrio, Roberta. E nesse laudo, gente, tem mais alguns detalhes também sobre o estado emocional do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que procura manter-se equilibrado, destacando sempre preocupação com a família, a filha, enteada e esposa, mas negando a necessidade de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, mas referindo ali a visita de um pastor, a qual considera relevante para a prática religiosa, não apresentando queixas compatíveis com sentimentos de menos-valia, desesperança, falando sobre não ter identificado sintomas de depressão. Página 44, que a gente vai mostrar alguns detalhes agora, é isso. Tratando sobre a situação do estômago de Jair Bolsonaro, né? A situação do estômago intestinal, refluxo associado com pneumonia aspirativa, que na teoria existe, mas sem firmar nenhum diagnóstico mais grave de alguma pneumonia que estivesse conectada com esse quadro intestinal. A gente tem mais detalhes desse laudo. O Yander Porcela quer trazer algum destaque também sobre esses cuidados especiais, apesar da informação mais importante, que a análise completa do estado de saúde de Jair Bolsonaro concluiu, portanto, o laudo concluindo que ele tem condições de permanecer na Papudinha, onde está cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, né? É isso, Roberta, e é importante a gente também destacar que o ministro Alexandre de Moraes intimou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, por conta desse laudo, e o laudo ele contrasta com o que os aliados e a própria família do ex-presidente vinham defendendo, né, que ele não teria condições de ficar tanto na sede da Polícia Federal, né, onde ele estava antes, quanto agora na Papudinha, apesar de a Papudinha ter melhores condições ali para receber o ex-presidente. Os principais aliados têm esse discurso de que o ex-presidente está sendo maltratado, injustiçado e deveria ir para a prisão domiciliar. Então, o que a gente vê nesse laudo é que a própria defesa, né, usava essas argumentações, mas o que a gente vê no laudo é outra coisa, né? O laudo aponta que o ex-presidente está sendo bem tratado na Papudinha, não precisa ir para outro lugar, e também que não tem
esses sintomas de depressão que vinham sendo relatados pelos familiares e pelos aliados e que até foram usados para justificar aquele rompimento da tornozeleira eletrônica quando ele estava em prisão domiciliar e que acabou levando à prisão preventiva, né, que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes antes de ele iniciar o cumprimento de fato da pena pela condenação na trama golpista. E eu queria destacar também, Roberta, um erro de cálculo dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente da sede da Polícia Federal para Papudinha, muitos aliados consideraram que era um passo para a prisão domiciliar, ou seja, que o ministro estava cedendo e com isso faltaria pouco para que essa prisão domiciliar, para que o ex-presidente fosse cumprir a pena em casa. E não é exatamente o que a gente está vendo agora, porque apesar de todo o esforço que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também fez junto ali aos ministros do Supremo para convencer que o estado de saúde do ex-presidente demandava uma transferência para a prisão domiciliar, não é isso que o ministro Alexandre de Moraes e que esse laudo apontam, ou seja, o laudo ele é ali um documento que pode ser usado pelo ministro Alexandre de Moraes para dizer não, Bolsonaro não precisa ir para a prisão domiciliar, todas as condições que ele precisa para ser atendido estão sendo feitas na própria Papudinha. Então, na minha avaliação, esse laudo apresentado agora, Roberta, ele praticamente acaba com a possibilidade de o ex-presidente ir para a prisão domiciliar no curto prazo. É claro que a situação pode mudar, a evolução médica, né, a avaliação médica sobre a saúde do ex-presidente pode mudar daqui a um tempo, mas agora me parece algo bem concreto que respalda a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, de manter Bolsonaro na Papudinha e não aquele entendimento dos aliados e da defesa de que a Papudinha seria um passo para a prisão domiciliar, Roberta. Exatamente. Nesse laudo, né, gente, tem até várias fotos da área interna ali da Papudinha, como vocês estavam trazendo, depois a gente até pode mostrar também, expondo que existem áreas ao ar livre, uma área onde o ex-presidente pode fazer caminhada, existe uma academia também, com alguns aparelhos de musculação. É um laudo bastante detalhado de toda a estrutura que existe dentro da Papudinha, todas as necessidades específicas de saúde de Jair Bolsonaro e como essas duas coisas poderiam se conectar e responder a essa demanda de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quero chamar a atenção também para outros pontos de atenção que estão nesse laudo longo aqui, completo, sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, na página 43 do laudo. Gente, tem dois quesitos. Primeiro, considerando o histórico recente da queda com traumatismo e confusão mental. A gente lembra que isso ocorreu ainda antes da transferência de Jair Bolsonaro para a Papudinha, né, uma queda. Isso foi também lembrado e ressaltado pela defesa de Jair Bolsonaro, pela própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, considerando esse histórico de queda e confusão mental associada ao uso de medicamentos com ação central, o paciente apresenta risco aumentado de novos eventos semelhantes caso esteja em um local sem observação contínua e sem pronta resposta médica. A resposta é sim. Então, há esse ponto de atenção. A não observância das medidas médicas descritas pode acarretar risco de complicações graves, como pneumonia, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo craniano ou morte súbita, sim. Então, há esses dois pontos de atenção nessa página, mas também vários outros relatados nesse laudo médico, na avaliação completa que foi feita em 20 de janeiro, né, Vitória Bel? Pois é, inclusive, o que eu queria destacar, Roberta, é que apesar desse laudo concluir que não é necessária a transferência no momento, que ele está sendo bem cuidado numa Papudinha, que não é necessário um tratamento hospitalar, acho que a gente pode olhar alguns trechos aqui que muito provavelmente a defesa pode usar como argumento para um novo pedido de prisão domiciliar.
Por quê? Entre as perguntas e respostas aqui do laudo, eles colocam que se a perda de massa muscular associada a cirurgias, aumento de risco de queda, pode acelerar a mortalidade. A resposta é sim. E que seria necessário que o paciente tivesse um monitoramento clínico diário e acesso rápido a exames laboratoriais. A resposta é sim. E se a ausência dessas medidas pode levar a um risco concreto de morte? A resposta é sim. Então, o que o laudo médico aponta é que a situação de Jair Bolsonaro precisa de um monitoramento constante. Se esse monitoramento constante não tiver uma resposta rápida, ele pode sim estar correndo algum risco de morte. Por isso, que esse trecho pode ser utilizado pela defesa novamente como um pedido de prisão domiciliar, numa justificativa de que Jair Bolsonaro teria um acompanhamento mais próximo de seus familiares estando em casa, portanto, um acompanhamento mais atencioso dentro de casa do que estando na Papudinha. Por mais que ele tenha uma equipe ali médica à disposição, a defesa pode utilizar essas respostas que levam sim a um risco de morte concreta como justificativa para um novo pedido de prisão domiciliar, Roberta. Ainda que neste momento o laudo traga essa conclusão de que não há necessidade de transferência, deixa algumas lacunas de argumentos para que a defesa trabalhe em cima dessa tentativa de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, entre elas essas que destacamos, né? O risco de queda, se não houver um acompanhamento muito rígido e também a mistura, né, com os medicamentos, esse histórico de queda relacionado aos medicamentos que o ex-presidente Jair Bolsonaro usa neste momento. Então, a gente trazendo aqui para você o laudo que foi elaborado por médicos da Polícia Federal, fazendo uma avaliação completa da saúde do ex-presidente, concluindo que neste momento a saúde dele exige cuidados bastante específicos, faz uma lista grande de cuidados específicos, mas que ele tem condições de saúde e contando com a estrutura da Papudinha, de permanecer na Papudinha para cumprir a pena de prisão pela trama golpista. O Ian de Porcela quer arrematar aqui para a gente sair do assunto? Roberta, acho que é importante a gente destacar que a defesa vai continuar, de fato, fazendo essas argumentações todas, mas o ministro Alexandre de Moraes ele tem sido muito firme e ele não tem considerado esses argumentos todos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente tem que observar agora é se a ex-primeira-dama Michele e o governador Tarcísio vão continuar nessa articulação que eles vinham fazendo junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que eles se reuniram com Alexandre de Moraes e também com Gilmar Mendes. Até agora não surtiu efeito, até a gente chegou a considerar, né, que essa transferência para Papudinha, né, quando Bolsonaro foi tirado da sede da Polícia Federal e levado para Papudinha, fosse o resultado, né, dessa conversa entre Michele e Gilmar, entre Michele e Alexandre de Moraes e o Tarcísio também, e que seria ali um tipo de sensibilização dos ministros em relação ao ex-presidente. Mas o que aconteceu é que já tinha as críticas dos aliados, né, da própria família, da defesa, às condições na sede da Polícia Federal e na decisão que o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência, ele fala que na Papudinha não teria mais espaço para essas críticas porque as condições ali estariam mais bem atendidas. Ele colocou também umas proteções ali para o ex-presidente não tropeçar e cair quando levantasse da cama, como aconteceu na sede da PF, quando ele bateu a cabeça. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele parece estar se munindo de argumentos para negar cada vez mais todo o pedido que vier de prisão domiciliar, Roberta.
Tem um outro ponto aqui, gente, que eu puxei nesse laudo na página 26 sobre a estrutura de saúde da Papudinha, que é outro ponto que pode ser trabalhado pela defesa. Falando sobre a estrutura do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal não contar com ambulatório médico ou um corpo de saúde próprio. Então, em caso de necessidade de atendimento de urgência e emergência, a rotina seria acionar o SAMU, podendo ser acionado o helicóptero da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive para o deslocamento ao hospital. No caso de necessidade de atendimento ambulatorial, os custodiados seriam levados até o Centro de Internação e Reeducação do Complexo da Papuda, que fica a cerca de 3 quilômetros de distância do batalhão e que conta com estrutura de unidade básica de saúde com farmácia, exames complementares básicos e consultório odontológico. Aí tem até as fotos ali da estrutura, com horário de funcionamento das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, mas sem um ambulatório médico ou um corpo de saúde próprio. Tá aí, portanto, o laudo completo da defesa, que foi pedido, depois do pedido da defesa para prisão domiciliar, laudo que foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, laudo completo com os detalhes sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, concluindo que neste momento ele teria condições de permanecer na Papudinha, apesar de várias situações de atenção específicas.